Conversa de classe com Maíra Angelino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante e muito atual, que é a privacidade de dados na educação. A gente sabe que a tecnologia está chegando cada vez mais nas escolas, com o uso das plataformas de ensino, e a questão aí de privacidade do uso dos dados, ela acaba sendo cada vez mais relevante. E eu estou muito honrada, porque eu vou receber uma pessoa assim, que ela é... Olha, quando eu pedi uma indicação de entrevista, o pessoal falou assim, essa professora, essa mulher tem que ir lá no seu programa, porque ela arrasa nesse assunto. É a professora Adriana Lopes. Ela tem uma experiência super vasta na área de educação, tecnologias digitais, e ela é uma referência quando a gente fala de práticas inovadoras e ética no ensino, né? E eu já combinei aqui com ela que eu já ia mandar a primeira pergunta. Professora Adriana, quando trabalhamos com tecnologias educacionais na educação, muitas vezes nós coletamos dados que são sensíveis, não só dos alunos, acho que dos alunos e também dos profissionais aí envolvidos. Eu queria saber como que você vê o papel dos educadores e educadoras para garantir a privacidade e a segurança desses dados em um cenário tão conectado como o atual. Professora Adriana, bem-vinda, é uma honra te receber aqui no Conversa de Classe. Oi, Maíra, eu que fico honrada com o convite, né, que você me fez. E essa pergunta é ótima, né? Porque o papel dos educadores é essencial, principalmente porque a gente está lidando com dados sensíveis dos alunos, como você mesmo falou aí, incluindo imagens. Então, no Brasil, a LGPD, ela regula o tratamento de dados pessoais e requer um cuidado ainda maior quando se trata de crianças e de adolescentes. A legislação, ela exige que quase toda divulgação, eu falo quase toda porque se for tem algumas exceções na lei, né? E aí pode divulgar, mas a legislação exige que quase toda divulgação de imagens seja acompanhada de autorização, especialmente se for menores de idade. E isso é um desafio frequente em eventos escolares, né? Porque a gente sabe a quantidade de eventos escolares que acontecem durante o ano, né? Então, onde fotos são tiradas, publicadas pela escola, pelos coordenadores, pelos professores, e também, né, no uso de plataformas virtuais, porque hoje, com as tecnologias digitais, os alunos estão acessando mais, né, esse tipo de plataforma, de aplicativo. Então, o consentimento com relação ao uso da imagem é importantíssimo, né? Não só a imagem, mas os dados, né, dos alunos. E precisa ser explícito e informado, né? Quando a gente fala explícito, precisa que os responsáveis ou o pai autorize por escrito, não vale a autorização verbal, né? Então, a gente fala que a autorização tem que ser explícita, né? O Código Civil também protege o direito à imagem, e isso, Maíra, não é de hoje, não. Né? Isso não é com a LGPD, que é de 2018, isso é desde o Código Civil lá de 2002, né, onde, né, ele protege o direito à imagem lá no seu artigo 20, estabelecendo que, sem autorização, a pessoa ou, no caso de menores, seus responsáveis legais podem pedir uma indenização. Olha que louco. Se você postar, se eu como educadora, eu como professora, diretora, eu postar uma foto, uma imagem do meu aluno, né, eu posso sofrer um pedido de indenização pelos pais se eles acharem que aquilo ali maculou a imagem, né, da criança, do adolescente. Então, assim, eu acho que os educadores e gestores, eles devem garantir que essas plataformas utilizadas sejam seguras, né, e que haja consentimento adequado, que é aquele consentimento por escrito, né, educando também os alunos sobre a importância da privacidade e do respeito dos dados, porque a gente vê todos os dias na mídia os casos em que os alunos eles divulgam fotos, imagens, né, de colegas e constrangem, né, provocando até o bullying ou o cyberbullying. Adriana, que resposta completa, né? Que resposta maravilhosa. Eu sempre comento com quem vem aqui no programa que o nosso público é de
pessoas docentes, mas também de pessoas que ainda vão chegar, né? Pessoas que estão na graduação, são graduandos aí, que logo mais vão estar nas escolas, né? Atuando profissionalmente. E você sabe que essa é uma dúvida recorrente, né? Eu já cheguei até a informação que a pessoa pergunta assim, mas o que que é LGPD? Eu não estou entendendo, né? O que que é isso? E aí a gente explica, né? Ó, a sigla vem de Lei Geral, né? De Proteção de dados, e que essa lei, na verdade, ela trouxe novas responsabilidades para a escola, mas como você está dizendo, não é nada novo, uma coisa que já existia, né, e ela, digamos, pôs uma cerejinha. Eu queria até saber, né, na sua opinião, como que a gente pode garantir que essas normas da LGPD sejam aplicadas na prática e de forma que não limitem aí o potencial das tecnologias na educação? Perfeito. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que a sigla representa, ela trouxe novas regras, né. Na verdade, nós já temos, o Código Civil, que é de 2002, né, e com a LGPD, né, ela traz novas regras aí, mas também oportunidades para as escolas se adaptarem, né, e garantirem no uso mais seguro das tecnologias, porque a LGPD ela não vai limitar a inovação, né? Ela só vai exigir mais transparência e cuidado no tratamento dos dados. Sabe por quê, Maíra? Porque o direito à imagem, depois da LGPD, isso foi o ano passado, já é considerado um direito constitucional. Então, esse direito à imagem, inclusive nas redes sociais, no meio digital, já é um direito constitucional. Então, a gente tem que prezar, a gente tem que cuidar, né, dessa imagem, desses dados que são divulgados, né, como educadores e como escola. Né? E a Constituição Federal também protege a privacidade e a imagem, e o Código Civil reforça essa necessidade de consentimento para a utilização de dados e imagem. Para que isso funcione na prática, é essencial que professores e gestores sejam capacitados continuamente e conheçam as boas práticas de segurança, como o consentimento informado que nós falamos aqui e o uso responsável de ferramentas tecnológicas. Então, dessa forma, a inovação ela pode ocorrer de forma segura e ética. Aconteceu um caso muito legal, que foi aquela professora que ficou famosa aí usando inteligência artificial com seus alunos, né? E aí mostrando para eles imagens usou o aplicativo e mostrou como que eles poderiam ser no futuro, né, as futuras profissões. E aí eu fiz até uma publicação falando sobre as seguintes questões. Eu faria 3 perguntas para essa professora, né? Primeiro, se ela pediu o consentimento dos pais, né, para poder divulgar, não só para usar o aplicativo, mas divulgar as imagens, né? Segundo, se os pais sabem qual é a política de privacidade desse aplicativo, porque é importante não só a professora saber, a escola, mas os pais saberem para que eles possam autorizar, né? E se nesse caso aí eles também autorizaram a divulgação dessas imagens e da propaganda nas redes sociais. Então, isso é importante, né? Porque o direito à imagem é um direito constitucional, né? E o menor, né, ou o adolescente, o menor de idade, que seja criança ou adolescente, ele depende do consentimento dos pais ou responsáveis para que a escola possa divulgar essa imagem, tá? Adriana, achei perfeito aí o seu exemplo, né? Porque elucida muito para a gente de que nicho, né? De que caminho que a gente está falando. E você também é especialista em design instrucional e gestão de projetos, né? E eu estava pensando aqui que um pouco da sua resposta e também juntando com os conhecimentos que você tem a ver com uma ideia de criar cultura, né? Geralmente, às vezes, a lei chega, mas essa cultura não está estabelecida, né? Ou então as pessoas têm um entendimento um pouco incorreto, né? Do tipo assim, o código de trânsito ele vai fazer que exista menos acidentes. Na verdade, não é bem isso, né? Ele vai conscientizar mais, ele vai deixar a gente mais sensível e deixar as pessoas mais atentas, mais alertas, né? Eu queria saber de você que estratégias que podem ser adotadas para a gente também criar essa cultura de segurança de dados entre os professores, alunos e toda a comunidade escolar, vai.
Pois é, então, como você mesma falou, né, na sua fala anterior, tem professores que não sabem o que que é LGPD. E a lei é de 2018, né? Então, olha o que que você falou aí, interessante, que apesar da lei ser de 2018, né, tem empresas, não vou falar nem só escolas, instituições de ensino, mas empresas que não se adequaram ainda e já tem sanções sendo implementadas, né, pelo não cumprimento dessa lei. Então, para criar uma cultura de segurança de dados, o primeiro passo é implementar políticas claras, alinhadas com a LGPD e com o Código Civil, garantindo a proteção de dados e imagens. Em seguida, é importante promover os treinamentos regulares para toda a comunidade escolar, porque não é só o educador que tem que saber sobre a LGPD, não. O aluno, o pai, também divulga imagem nas redes sociais. Então, eles e outros dados, né? Então, eles também são incluídos aí nesse processo de treinamento e de esclarecimento, né? Isso pode acontecer, Maíra, lá numa reunião com os pais ou com aquele conselho de classe. Não precisa ser um treinamento específico para a LGPD, para a privacidade de dados, né? Pode ser um momento dali que está tendo uma reunião e pode o diretor, o coordenador, pode inserir na pauta algumas informações, né? Sobre a privacidade de dados, não só LGPD, porque quando a gente fala LGPD, é uma lei que protege os dados pessoais, mas privacidade é além de proteção de dados, né? Privacidade de dados vai além disso. Então, nesses momentos, eu acho que seria interessante promover esses treinamentos para que todos entendam os direitos e responsabilidades, porque todos são responsáveis, né? Existe aí uma corresponsabilidade, inclusive para os prejuízos, para os danos, porque aqui em Belo Horizonte aconteceu um caso numa escola aqui, onde um aluno fez bullying, né, com um colega, cyberbullying, e os pais foram acionados como responsáveis. Então, eles são responsáveis também, né? Então, o foco aqui deve ser em educar essa comunidade sobre essa importância desse consentimento informado e dessa segurança digital. É porque a questão aqui vai além da lei, porque existe também um treinamento, um conhecimento dos alunos e educadores quanto a senhas que eles vão usar, por exemplo, nos aplicativos, nas plataformas, senhas seguras, fortes, né? Então, a escola toda deve garantir que todas essas ferramentas tecnológicas utilizadas, né, elas estejam em conformidade com essas normas, proporcionando esse ambiente seguro para um aprendizado digital. Adriana, olha, obrigada, né, pelo esclarecimento, assim, é tão gostoso a gente ouvir uma resposta clara e objetiva, né, que vai guiando, vai clareando um caminho para a gente, que às vezes é um caminho confuso mesmo, né. Eu até estava pensando aqui, você já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu até queria esmiuçar, né. Às vezes, a gente vê uma novidade, né, e a gente quer usar. E é muito comum isso acontecer entre as crianças, mas também acontece muito entre os adultos, né? Eu sempre gosto de falar isso porque eu até chamo os professores a atenção, assim, olha, lembra quando teve o famoso bonequinho lá da Pixar que a gente podia fazer com inteligência artificial? Não foi só a garotada que entrou nessa onda, não, tinha muito adulto também fazendo. E principalmente agora a gente tem tecnologias emergentes, né? E essas tecnologias elas usam muita inteligência artificial. Eu queria saber como que a gente pode equilibrar a inovação, né, e essa questão da legislação, essa questão da regulamentação, né, no ambiente educacional. Se você pudesse dar dicas aí para o pessoal. Como você falou, é muito difícil mesmo, sabe, Maíra? Porque eu tenho conversado com alguns especialistas em cibersegurança e eles falam que privacidade mesmo absoluta não existe, né? Os nossos dados, né, quem trabalha como é que fala? Com bancos de dados, né? Falam que é ilusão a gente achar que nossos dados são privados, que todo mundo já tem nossos dados, mas
né? Nós temos leis, nós temos legislação sobre o assunto e a gente, como escola, como educador, a gente tem que cumprir. Então, a lei é para todos. Então, o equilíbrio entre privacidade e inovação tecnológica, especialmente no contexto de inteligência artificial, que você citou aí, exige uma abordagem cuidadosa que considera os direitos dos estudantes à privacidade, né, protegidos pela Constituição e LGPD. Então, é possível inovar utilizando a IA e utilizando tecnologia, desde que as escolas e plataformas tecnológicas adotem práticas de transparência, né, e garantam esse consentimento adequado dos pais e responsáveis. Porque quando a escola pede um dado do aluno, esse dado ele tem que estar armazenado, ele pode ser armazenado ali de forma que ele não identifique o aluno, né? Existe códigos, existe criptografia, né, que pode ser usada para, eles falam, anonimizar, né, os dados, como exigido pela LGPD. Inclusive, a escola, em caso de vazamento de dados, a instituição de ensino, ela é responsável, inclusive com os colaboradores, porque a escola tem outros colaboradores que estão ali à sua volta, né? Tem transporte escolar, tem outros cursos de línguas, tem pessoas que estão envolvidas no processo que também são corresponsáveis, né, em utilizar adequadamente esses dados em conformidade com a lei. Então, além disso, o Código Civil ele também reforça essa necessidade de proteção da imagem e privacidade, né? O que deve ser observado ao implementar tecnologias emergentes. Então, dessa forma, o uso ético e seguro, essas duas palavrinhas, ética e seguro, da IA na educação pode ocorrer, desde que as instituições elas sigam essas diretrizes legais, né, protegendo os dados dos alunos sem comprometer o potencial inovador da tecnologia. Adriana, eu estou extremamente grata, porque eu sei que é um tema que ele não é, tão simples, né, de falar, mas você, assim, elucidou de uma forma muito tranquila e muito bonita aí para o pessoal. Inclusive, deixo aberto aqui o convite, se você quiser voltar, porque muito provavelmente a gente tem mais camadas aí para discutir. E quero te agradecer por você ter vindo aqui no Conversa de Classe. Eu que agradeço, né? Para você, para mim é uma honra, né, participar. Eu fico feliz por ter tido a oportunidade de conversar sobre um tema que eu gosto, que eu acho importantíssimo no momento, inclusive passa pelaquela camada da educação midiática, né, Maíra, que a gente está aí sempre conversando, né? Então é um tema muito importante para o futuro da educação e nesse contexto de IA. Então, a segurança e a privacidade de dados realmente precisam estar no centro das nossas discussões e é sempre bom poder compartilhar um pouco do que eu sei e aprender também, lógico que quando você divulgar, a gente vai ter aí comentários, vai ter algumas opiniões e a gente pode aprender junto. E eu quero agradecer a você pela excelente condução da entrevista, né, e a todos que vão assistir posteriormente, ok? Um grande abraço. Eu que agradeço. Aceito o convite. Tá bom? Já está feito. A gente já está com roupa de ir, né? Assim, Isso, já estou com a roupa de ir. Tá com a roupa de ir. Pessoal, e a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Até.